Oi, pessoal! Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre os tipos de partes que existem dentro da gente. Eu já falei em um vídeo anteriormente o que são partes, mas eu vou comentar um pouquinho brevemente o que são essas partes. As partes são como se fossem aqueles personagens internos que a gente possui. Digamos que são aquelas versões diferentes da gente. Por exemplo, tem a Camila psicóloga, a Camila mãe de cachorro, a Camila esposa. Daí então temos as vertentes, a Camila feliz, a Camila triste, a Camila ansiosa, a Camila raivosa. Todos nós temos uma galerinha lá dentro, que a gente também chama. E aqui na terapia a gente conhece quem é essa galerinha lá dentro. É uma consulta, é uma sessão de muito autoconhecimento. Muito. Eu adoro essa sessão porque é muito legal. Inclusive no final a gente faz um desenho de como a galerinha lá dentro se apresentou. A gente monta todo um cenário interno de segurança, um cenário de apoio, onde elas podem se apresentar. Eu sempre mostro um videozinho que, inclusive, já postei aqui no meu Instagram, esse videozinho que é do Big Bang Theory, o Sheldon imaginando, sonhando com aquela galera lá dentro e vendo se eles aceitam o Sheldon relaxado junto da galera que ele tem lá dentro. Então, é sobre isso, gente. Todos nós temos aquela galerinha aqui dentro, as nossas partes. Então, normalmente, o que eu vejo aqui no consultório? Muitas pessoas vêm com a parte raivosa, falando mais alto que todas. Ai, Camila, eu explodo. Eu tenho muita raiva, tudo que eu faço, tudo que me fazem me dá raiva. Então aqui a gente conversa com essa parte de raiva quando a gente chega nesse momento da terapia. Porque essas partes que falam mais alto, elas precisam ser ouvidas, elas querem ser ouvidas. E aqui a gente dá esse ouvido a elas, a gente dá essa atenção, a gente se volta para elas e questiona: o que precisa? O que você está querendo dizer que eu não estou conseguindo ouvir? Quando que você surgiu na minha vida? Geralmente são em episódios traumáticos. Qual é a função sua na minha vida hoje, raiva? Qual é a tua função? E todas as nossas partes têm uma função positiva, por mais que a gente não veja. Muitas vezes elas asseguram a nossa sobrevivência. Imagina se a gente não tivesse raiva, se vivesse o tempo inteiro. Provavelmente até nossa vida estaria em risco. Então a gente precisa ter aquela parte de raiva. Mas ela precisa estar equilibrada. Ela precisa estar na dela, por exemplo. Ela tem que estar ali, mas não estar ativa e querendo falando alto o tempo inteiro, o que prejudica a nossa qualidade de vida. Então aqui no meu consultório a gente conhece quem são essas partes e muitas delas, por exemplo, tem clientes que têm a parte feliz, tem clientes que têm a parte triste, tem a parte preocupada, tem a parte ansiosa, que também fala muito alto. E é muito interessante nesse trabalho de partes que muitas vezes essa parte, por exemplo, a raiva, pode se transformar ao longo da terapia. Normalmente ela se transforma. Eu já tive uma cliente que a parte de raiva dela se transformou na parte de preocupação, porque ela conseguiu perceber que essa parte de raiva, na verdade, era mais uma preocupação interna dela consigo mesma, mas uma preocupação boa, aquela que assegura a tua sobrevivência, aquela que assegura o teu bem-estar. E ela fez as pazes com essa parte de raiva dela que se tornou preocupação. Isso é um processo lindo de se ver, gente. Inclusive, eu dou como tarefa de casa para os meus clientes para que eles tenham essa atividade de pelo menos uma vez por semana conversar com a galerinha lá dentro. É muito engraçado que veio até cliente falando que deixou de falar uma semana com a galerinha e eles ficaram chateados por ela não ter conversado com eles durante a semana. Essas partes nossas precisam de atenção. E quando a gente não dá atenção, elas gritam, literalmente, aqui dentro. Vocês sabem o Divertidamente, o filme da Disney? É isso. Temos várias, tem a raiva, tem a nojinho, eles deram os sentimentos básicos, a felicidade, a tristeza, a raiva, o nojo, o medo. Então, todos nós temos essa galerinha aqui dentro. A gente só precisa se comunicar com eles, porque muitas vezes eles não se sentem ouvidos. E como que a gente ouve eles quando eles gritam, normalmente? Então, aqui no consultório a gente conhece todo mundo que está aqui dentro, as partes felizes, as partes infelizes, a parte aventurosa, a parte insegura, a parte recatada. Então, aqui a gente conhece todas, nomeia todas, faz um desenho delas, conversa com elas, para elas se sentirem atendidas, com atenção voltada para elas, e assim elas se acalmarem. É muito engraçado que ao final de cada sessão, com reprocessamento de trauma, eu falo para a pessoa fazer no final da sessão, finalizamos, zeramos aquele trauma. Faz um resumo do que a gente falou agora no nosso reprocessamento para a galerinha lá dentro, ver o que eles acham. Muitas vezes a galerinha lá dentro está muito feliz, está muito satisfeita. A parte de raiva normalmente faz assim, a parte de raiva normalmente se acalma. Então é um momento também muito agradável, ao final de cada reprocessamento, perceber como elas lá dentro estão se moldando e ficando cada vez mais felizes. Então é isso, gente.